Voltando com o nosso Café com Negócios podcast, você viu que eu estou de óculos novo, né? Não sei se você percebeu, combinando com o sapato, porque é um podcast especial, diretamente do Maia, aqui da HVM, que é se você não conhece o empreendimento Maia da HVM, precisa passar aqui, precisa fazer uma visita, um tour aqui, porque essa aqui pode ser, eu tenho certeza assim, uma grande oportunidade de você morar em um apartamento residência de frente para o nosso Parque das Nações Indígenas, especialmente construído, elaborado e desenvolvido pela HVM. Parabéns, HVM, e obrigado pela oportunidade de deixar o podcast do Café com Negócios acontecer aqui. Quem está comigo é a Karen Nascimento, diretamente da Reenergiza. Karen, que é a nossa gestora comercial da Reenergiza, veio diretamente do Rio de Janeiro para a gente falar sobre Reenergiza, falar sobre oportunidades. E nesse bloco agora nós vamos falar sobre o Grupo Energisa, que é uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro e completou recentemente 120 anos de história e de inovação, com uma trajetória que mistura tradição, inovação, disrupção. Conta pra gente a história um pouco do nosso Brasil, principalmente desse Brasil, desse tamanho todo. No bloco anterior, Karen falou aonde que o grupo está hoje localizado, mas eu gostaria que você repetisse, Karen, para a gente abrir nesse bloco, quais são os estados que nós estamos, de novo, só para a gente repetir, estamos presentes, que nós, Grupo Energisa, está presente nesse nosso Brasil e automaticamente a Reenergiza. Não, perfeito. Quando a gente bota ali, né, junto todo o nosso portfólio de serviços, hoje a gente já atende 97% do território nacional. É só um detalhe, né? É só um detalhe. Olha, e a gente está correndo atrás dos 3% que faltam. Então, daqui a pouquinho. A próxima vez, quando eu voltar, a gente já vai ter 100%. Mas o que eu pontuei aqui dos estados, né? Acre, Rondônia, Sergipe, Paraíba, Tocantins, Mato Grosso do Sul, algumas cidades de São Paulo e algumas de Minas, está restrito à parte de distribuição de energia elétrica. Tá. Quando a gente traz os outros serviços, a gente chega a esse atendimento de 97% do território nacional. Os serviços são mais ou menos quando? Vamos nomear aqui, mas vamos nomear. Quais são eles, então? Então, a gente trabalha com geração distribuída na modalidade de consórcio, o mercado livre de energia, que a gente atua aí no Brasil todo, e serviços de valor agregado. Tá, e não, nesses 3 guarda-chuvas, 97% de Exatamente. atuação. Quando a gente olha para Grupo Energisa 120 anos, quais são os principais destaques na sua visão? Na minha visão, né, a gente já pontuou aqui algumas questões, principalmente relacionadas a esse DNA de inovação. Acho que é legal também compartilhar de que é uma empresa familiar, então é tão difícil ver isso, né? É muito legal de falar, muito legal, porque eu sou fã e eu até tinha esquecido disso. Obrigado por você lembrar o entrevistador, né? É entrevistador. É um grupo familiar, né? Brasileiro, então, né? Brasileiro, uma referência mundo familiar. Exatamente. Então nós estamos falando aí de quantas gerações, e aí quando a gente vai falar em planejamento sucessório, em sucessão familiar, o grupo sempre é lembrado por esse case, né? Exatamente, é um grupo que nasce ali em Cataguases, Minas Gerais, então realmente é uma história de muito sucesso, né? E a gente até nessa campanha trouxe também o Michel Teló, que a gente acha que comunica um pouco dessa história. Então traz ali o Brasil... Teló. Pois é, Michel Teló. Michel Teló, pois não sei se o pessoal conhece muito bem, né? Michel Teló, gente. Se é vizinho, né? É aqui de casa, né? Pois é. Quem não conhece é daqui de casa, é daqui do Mato Grosso do Sul, é daqui de Campo Grande. Michel Teló, uma referência também mundial, mas tem essa característica familiar também. Exato. Ele casa com essa imagem do grupo familiar. Exatamente. Ao mesmo tempo que traz ali um quê dessa tradição, mas também dessa inovação, comunica ali também com toda uma geração, então a gente traz também esse mote para a campanha, para um momento super legal que a gente está passando aqui. A gente vai falar no final que a gente tem uma campanha especial né? Eu não vou dar spoiler, não. Não entrega não, mas fica até o final, porque no final tem surpresa. Isso aí. Quando a gente fala de Michel Teló, nós estamos falando também que é uma pessoa que não falta energia, né? Não, então, nossa. Combina bem. Totalmente. Combina bem com o gruro. Mais algum destaque do grupo, falando do modo geral? Acho que a gente passou bem, né? A gente atende hoje 20 milhões de pessoas, acho que esse é um número que eu não... isso é bem legal. Então, acho que, em geral, a gente... É muita gente, né? É muita gente, realmente. Na inovação,
quando eu vou lá na sede da Energisa aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu sempre vejo os carros elétricos também, olhando para esse aspecto muito mais voltado para essa energia sustentável. Exato. O que a gente pode falar disso, Karen, para o nosso público, principalmente falando qual que é a sua visão dessa questão da energia sustentável, e aí já para entrar no assunto Reenergiza, e por que a gente pega as 3 empresas lá e aí aonde nasce a Reenergiza? Bom, perfeito. Eu vou até começar desse teu gancho aqui especificamente sobre Reenergiza, né? Acho que a gente exatamente, acho que a gente foi pontuando aqui de maneira superficial, mas entender que, né, eram 3 empresas dentro do grupo que não estavam diretamente conectadas. E a gente entendeu que a gente precisa ter esse cliente no centro. O cliente hoje em dia, ele está cada vez mais proativo quando o assunto é energia. Acho que a energia deixou de ser um assunto super técnico, super restrito a pessoas ali, engenheiros, né, e esse tecniquez. E hoje ele está presente no almoço de domingo. Esse pessoal engenheiro, entendeu? Saiu dali e eu acho que é um assunto que a gente hoje vê no almoço de domingo, né? Mas os engenheiros também quiseram vir para o comercial, né? Então, quiseram, tá uma bagunça, né, Djan? Tá uma bagunça. Mas o Brasil, essa mistura que dá o arroz com o feijão, né? Que exatamente. Dá quando a gente, e aí é legal o que você está dizendo pelo seguinte, quando pega as 3 empresas e coloca o cliente no centro, o Grupo Energisa e a Reenergiza está atendendo um movimento, cara, e não é saindo do protagonismo da empresa e trazendo o protagonismo do cliente, que é um movimento mundial também. Sim, né? O protagonismo, né, se você for parar para pensar, ele sempre foi do cliente, né? Sempre, então, assim, ele é o motivo da existência de uma empresa é atender com qualidade aquele cliente. Mas é o que você falou, eu acho que a gente muda a perspectiva. Eu tô só para completar, e aí esse é o perfeito raciocínio seu, porque aconteceu isso nos bancos também, né? Sim, perfeitamente. Então eu sinto muito isso, porque é uma 120 anos, poderia se manter, não, eu sou 120 anos, eu não preciso de ninguém, eu sou obrigatório, digamos assim, e ao contrário, né? Você vê o movimento do grupo como um todo e a Reenergiza muito mais próxima do cliente, muito mais próximo do consumidor, mas com um olhar direto, fácil, de fácil acesso. Exato. E não é todo mundo que está fazendo esse movimento, né? Então precisou alguns em outros segmentos se mexer e para os outros começarem a se mexer. No caso do grupo, é um movimento de dentro para fora, né? Exatamente. Então isso eu acho muito interessante você falar. Você tem toda a razão, Djan. E a gente vê, não com certeza, ainda mais pensando num negócio regulado como é a distribuição, né? Então, realmente, mas isso não faz parte do DNA do grupo. Inclusive, uma pergunta que é bem comum quando a gente fala de Reenergiza, já que a gente está falando de desconto na conta de energia, né? É pensar assim, mas vocês não são concorrentes? E não é dessa maneira que a gente enxerga. A Karen está sendo educada. Fui eu que fiz essa pergunta para ela aqui. Então mas ela acontece, é super comum. Eu fiquei, mas dá a impressão que a Reenergiza é concorrente da Energisa, né? Ela falou, Djan, mas antes do nosso bate-papo anterior, antes da gravação, mas isso é uma pergunta recorrente, então, mesmo. Exato. Eu achei que você estava brincando. Não, os clientes perguntam mesmo, e não só pensando na geração distribuída, até para o mercado livre de energia também, né? Porque como o cliente também acaba tendo uma percepção de uma redução ali na conta que ele estava pagando, então ele fica com essa dinâmica, né? Mas de toda forma, a gente não enxerga dessa forma. Por quê? É uma possibilidade para todo e qualquer cliente, né? Então, se é uma possibilidade, por que não garantir que ele vai ter a mesma qualidade que ele está acostumado dentro do Grupo Energisa? A gente quer atender esse cliente independente da sua necessidade, né? Eu preciso fazer uma pergunta agora. Quando nasce Reenergiza? Então, tem 4 anos que a Reenergiza nasce como marca, é uma marca que unificou essas 3 linhas de negócio. A gente está bastante focado aqui, principalmente em Mato Grosso do Sul, no nosso negócio, o consórcio de energia solar, que é um modelo muito fácil, muito simples. A gente agora também está vivendo a COP, né, Djan? Então, acho que é também fazer um link que a energia está super alinhada a tudo que vai ser discutido na COP. E o Brasil já é uma referência em relação a ter uma matriz energética muito limpa. A geração distribuída, eu acho que ela é onde a gente consegue, de fato, democratizar ao máximo o acesso a essa energia limpa, né? Então, vamos explicar um pouquinho, cara. Vamos. Então, o consórcio, essa visão que para alguns é natural e para outros nem tanto, né? Sim. Então, o Reenergiza faz o quê?
Pronto. Falando português claro, para que todo mundo, a gente coloque tudo as claras, assim, o mais entendível possível. Perfeito. A Reenergiza é um ecossistema de soluções. Então, a depender do perfil do cliente, ele pode ser atendido pela geração distribuída, pelo Mercado Livre ou através de serviços de valor agregado. Vamos dar exemplos? Vamos dar exemplos. Varejo, lojista lá da nossa Avenida Afonso Pena, da 14 de julho. Perfeito. Geração distribuída. Tá. Pelo perfil dele, provavelmente geração distribuída no modelo de consórcio. Vamos dar um exemplo, o que é geração distribuída? Vamos lá. O que é esse nosso modelo de consórcio na geração distribuída? A Energisa monta as usinas, então esse ativo, manutenção, responsabilidade sobre ele é da Energisa. E esse cliente, ele vai ser atendido ali por alguém da nossa equipe comercial que vai avaliar o perfil de consumo dele e fazer como se fosse um aluguel de uma parte dessa usina para atender o consumo de energia que ele necessita hoje, certo? Tá, eu sou consumidor e vou te fazer as perguntas. Perfeito. Primeira coisa eu quero pedir, vamos colocar aqui embaixo, por favor, o site onde as pessoas, ou o QR Code, se for possível, para quem já estiver assistindo, já pode acessar e entrar lá na página da Reenergiza, quando a gente está falando desse assunto, por favor. Então, você vê que aqui não tem nada de né? Vamos fazendo, vai acontecendo. Voltando lá, eu sou lojista, 14 de julho, mas eu já sou cliente Energisa, então não estou entendendo aí, porque se eu sou cliente Energisa, por que Reenergiza? Perfeito. Através do nosso consórcio, você vai ter uma percepção de uma redução na sua conta de energia, porque no final do dia, né, a gente faz esse movimento para mexer no bolso. Porque uma das coisas que mais me pesa hoje é a energia, certeza. Principalmente ar-condicionado, nessa lua que está lá fora. Exatamente. Eu preciso falar com quem comprou o sol. Exato. Então, né? Tirando a brincadeira, Karen, esse consumidor, esse lojista lá da 14 de julho, ele tem a conta dele hoje que é R$2.000, R$3.000 por mês. Exatamente. Um exemplo. Exatamente. Aí ele vai entrar em contato com a nossa base da Reenergiza, que não tem nada a ver com a Energisa diretamente. E quais são os procedimentos dele? O que ele precisa fazer? É muito difícil isso? Não, é muito simples. Então, o que ele vai precisar, né? Fornecer ali a fatura de energia dele. Tá. A gente faz uma avaliação técnica, nossa equipe faz uma avaliação técnica, faz uma proposta já adequada ao que ele precisa. Uma avaliação técnica para quê? Justamente para que a gente adeque esse aluguel, né, das placas solares ao que ele de fato precisa. Tá? Mas não vai instalar placa solar no estabelecimento dele, é só o modo de falar. Não, exatamente. É como se eu fosse separar uma parte da minha usina para atender o consumo de energia dele. Então, por isso a gente precisa da fatura e fazer essa avaliação mais técnica. Invariavelmente, eu tenho desconto? É possível? Ela vem de verdade? Eu tenho esse ganho real no mês, no final Exatamente. do mês? Invariavelmente você tem um desconto. Em geral, né, a depender do perfil do cliente, a gente está falando de 20% a 25% de desconto. Então, em modos gerais. Em modos gerais. Então, isso... Então o que você está me dizendo aqui, desculpa, Carmen, você está me dizendo aqui, ó, presta atenção, empresário, empresária, gestor, não precisa comprar placa solar. Não, sem investimento. Sem investimento. Isso. Então você precisa entrar lá no site. Eu acho que isso não é, assim, tem muita gente que já sabe disso, mas eu queria esclarecer e ser o mais didático possível. Você precisa entrar lá no site, está aqui as informações, entra lá no site da Reenergiza, faça o seu cadastro lá rápido, alguém vai entrar em contato com você, vai pedir a sua conta de energia normal, padrão que você tem mês a mês, ou seja, são 12 contas no ano, normal, você vai mandar uma ou 3 contas, vai fazer o cálculo para você e vai te fazer uma proposta de pacote de energia com desconto. Por que é com desconto? Porque vem direto da usina para o seu estabelecimento. Quando a gente faz isso, nós estamos falando em 20 a 25% de redução de custo. Dinheiro na mesa. Dá para a gente imaginar que 20 a 25% de redução mês a mês, vezes 12 meses, é disso que nós estamos falando. Então, assim, sem investimento, sem muita dor de cabeça, prático. Então, energiza uma coisa, reenergiza outra coisa. Uma coisa não concorre com a outra. É para facilitar a sua vida. Então, em tempos que nós estamos passando agora, de transformação, de briga, de crescimento, de centavos, nós estamos deixando. Se você não tem ainda, mas eu vou fazer o financiamento da placa, ok, pode ser, é uma outra opção. Mas se essa não for a outra opção, essa opção agora, sem custo nenhum, é dinheiro na mesa, não pode deixar passar.
Tá? Então, eu queria deixar isso muito claro. Isso serve para o residencial também, né? Eu fiquei nervoso agora, porque é 20%. É 20%. E que você reinveste, né? O salário no final do mês, no 13º final do ano. Exatamente. Eu estou fazendo conta de padeiro aqui, mas é a dor que bate lá no meu amigo lá, que é padeiro, que tem padaria, forno elétrico, em tudo, os ar-condicionados, enfim, é estrutural. É isso, exatamente. Né? Você entendeu perfeitamente. E é isso, é para você reinvestir no negócio. Não tem segmento. Não tem segmento. A gente tem ali uma restrição a partir de 250 kWh, que quando você enviar a fatura, a gente vai verificar. Tá. Mas no residencial, já, se você tiver ar-condicionado em casa, chuveiro elétrico, você já vai com certeza chegar nesse valor, ainda mais aqui que é calor. Serve a mesma regra. Serve a mesma regra. Então exatamente. Lá na casa do meu sogro, por exemplo, eu posso colocar lá na casa dele, ligar para Karen, a casa do meu sogro aqui, nós precisamos reduzir aqui. Exatamente. É o mesmo processo do CPF ou do CNPJ, é a mesma coisa. É o mesmo processo, exatamente. Inclusive, esse é um contato que eu já peguei, né? Então, a gente já vamos fechar aqui negócio. Dinheiro na mesa. Mas tirando a brincadeira, nós estamos falando aqui, é um negócio muito sério. Sim, né? com certeza. Estamos falando de redução de custo. E aí, sempre existe aquela... Mas tem alguma pegadinha, cara? Por que é mais barato, então? Não tem pegadinha. De fato, né, é pelo fator da gente estar gerando essa energia elétrica. Tá. E gerando diretamente para esse cliente. Fica essa dúvida, né? Porque Energisa gera energia elétrica. E aí, só que são fontes diferentes. Exato. É isso. E é um fator regulado, né? Tem uma diferença também. Então, tem uma série de encargos, tem uma série de outras questões na tarifa que a gente paga ali na distribuidora. Entendi. Então, esse é um ponto. Mas eu acho que essa questão, né? Essa visualização de entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é bem relevante, né? Sem dúvida. Tá. Quando você fala reenergiza, e aí voltando só a estabelecer os 3 pontos lá. Nós falamos da geração distribuída para o consórcio. 2. Aí agora vamos falar de mercado livre de energia. Tá. Agora a gente já consegue atender, inclusive, ao varejo, ao mercado varejista de energia, né? Não é esse cliente o lojista, como você pontuou, não é o residencial, mas é, por exemplo, uma rede de supermercados, uma rede de farmácias, uma loja que tem um consumo um pouquinho maior pode ser que se enquadre. Então o Éder, meu amigo, direto lá dos supermercados Nunes. Já, com certeza. Que tem 300 lojas, eu acho, né? Não é 300, mas eu acho que são umas 15 já. A rede dele pode ser atendida com tranquilidade. Provavelmente já se adequaria mais ao mercado livre de energia. Se ele já não for cliente da Energisa. Exatamente. E aí é bom, né, a gente ter essa visão de que isso também traz um desconto para o cliente. Vamos dizer que assim, nos bastidores é um pouquinho diferente. Então, uma negociação diferente, é um contrato diferente. É um peso maior. Isso. São níveis de consumo Exatamente. Mas no final do dia, esse cliente também pode ter ali até 30% de economia dentro do perfil dele. Já quando a gente fala de serviços de valor agregado, a gente está falando de fato de serviços de engenharia. Então, que é o terceiro item. Que é o terceiro item. Tá. Então, eu já estou falando de grandes indústrias, já estou falando ali de uma empresa que precisa construir uma linha de transmissão, construir uma subestação. Então, já não é... Aí estão falando lá do meu amigo Leonardo, lá da Suzano, que ele construiu uma pequena indústria aqui em Rio perfeito. Rio Pardo. E aí eu fui dar uma volta lá, ele mostrou, a Energisa construiu dentro da Suzano uma mini usina. É exatamente isso. Esse é o perfil de cliente de serviços de valor agregado. Então você vê que aqui a gente tem perfis diferentes, todos sendo atendidos pela Reenergiza. Legal. Tá? Então, esse é o posicionamento da marca, é por isso que a marca surge dentro do grupo. Legal. E aí, só fazendo uma observação aqui, antes da gente encerrar esse segundo bloco, palavras da Suzano, né? Que um dos sucessos da Suzano em inaugurar, em funcionar no tempo que foi feito, se dá também o apoio que o Grupo Energisa, que a Reenergiza e a Energisa deram em todo o processo de construção da obra. Então isso é bem legal. Palavras deles, né? Que bom. Então assim, isso é legal dizer. Voltamos no próximo bloco e terceiro bloco para falar sobre COP30, para falar sobre novidades e principalmente para o finalzinho aí para a gente falar de coisa boa. De coisa boa, de surpresa. Voltamos daqui a pouco com o terceiro bloco, eu, a Karen e a Reenergiza, diretamente para você aqui no Café com Negócios Podcast.